Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Programa transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para as outras cidades brasileiras e até do mundo, por que não? No programa de hoje nós vamos falar exatamente, tem a ver um pouquinho com isso, essa vontade das pessoas de conhecer lugares, etc., essa importância, por exemplo, do nosso programa, através da internet, agora está sendo sintonizado, está sendo assistido em várias partes do mundo, por exemplo. Isso tem muito a ver com o trabalho que a nossa convidada tem realizado aqui em São José do Rio Preto. A Cris Rude Leite, que é jornalista e que acaba de lançou ontem à noite no Rio Preto Shopping Center, o seu novo livro, De Malas Prontas. Foi lançado ontem na Praça de Eventos do Rio Preto Shopping Center. Eu queria, Cris, primeiro te agradecer pela presença em nosso programa, parabenizar pelo livro, que deve estar lindo realmente, ainda não o vi, mas as pessoas que o viram já falam que realmente está muito bonito. É também um lançamento benemérito, né, beneficente, vai ajudar uma entidade, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Do que trata o De Malas Prontas? Obrigado pela sua presença em nosso programa. Zé Luiz, obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui pela primeira vez. E principalmente com este assunto, porque é a cidade indo para o mundo. Então, são os riopretenses saindo para o mundo através desse livro e através da exposição que começou ontem. O De Malas Prontas com Cris Rude Leite é uma exposição que já vem desde 2012. A gente está na 4ª edição, e inclusive a última edição, nesse formato. Eu procurei mostrar lá fotografias de vários lugares do mundo e de vários lugares no Brasil. Porque, na verdade, a gente acha que viajar, a gente tem que ir longe. Muitas pessoas pensam, eu quero ir para Paris, eu quero ir para os Estados Unidos, mas a gente pode viajar perto. Então, no livro, que contém as 3 exposições anteriores no shopping, eu tenho 72 imagens de lugares como Piracicaba, por exemplo, que você vai falar, poxa, mas é inusitado, está aqui do lado e entrou no livro para o mundo. E muita gente nem conhece, né? Às vezes pessoas aqui de Rio Preto não tiveram a oportunidade de conhecer, por exemplo, Piracicaba. É verdade. Então, o livro, ele tem esse objetivo, te levar para passear e o mais importante de tudo, esse livro foi feito especialmente para a ACD Rio Preto, porque todas essas 72 fotos que estão lá são fotos das 3 exposições que hoje estão no arquivo permanente, em murais permanentes na ACD Rio Preto, que fica ali atrás do condomínio Recanto Real. Então, qualquer pessoa pode visitar, desde a exposição de 2012 até essa, que ainda está no shopping, mas que vai para a ACD. As pessoas podem estar sempre visitando e rememorando e viajando. Cris, quem compareceu ontem, que passou ontem à noite pelo shopping, certamente teve a ocasião de adquirir um exemplar do livro, né? E as pessoas que não foram ontem lá e se quiserem adquirir hoje o livro, como devem fazer? E quem quiser ver a exposição, presenciar a exposição no shopping, ainda tem prazo até o final de julho para fazer isso, né? Sim, porque são duas sim. coisas, né? O lançamento do livro Isso. e a exposição de fotos, 15 fotos, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, no shopping, é isso? Isso. A gente quer falar tanta coisa, né? No final acaba se enrolando, mas são duas coisas concomitantes, mas que se encaixam. Então, esse ano a gente tem a exposição de Malas Prontas com Cris Rude Leite, fotografias de Paris, são fotografias em sépia, que é uma técnica muito antiga. Antes do colorido, as pessoas fotografavam em preto e branco, e essas fotos eram coloridas artificialmente, e muitas vezes elas eram coloridas com enxofre, e isso deixava as fotos amarronzadas. E eu, propositalmente, fiz isso com as fotos da exposição de Paris em sépia esse ano. A ideia é que fique atemporal. Você pode visitar a exposição achando que você está lá naquele momento ou pensar, nossa, será que a Cristina tirou essa fotografia no ano passado para a exposição ou há 10 anos? Eu tentei esconder, até assim, tirar letreiros, carros, e como as fotos têm essa característica de foto antiga, que a gente chama essa técnica de foto antiga, então as pessoas podem viajar longe, no tempo e no espaço. Aí nós estamos vendo algumas dessas fotos que estão expostas no shopping, é isso, né, Cris? Isso. Tá. Essa aí é a Ponte Alexandre III, esses lustres que ficam sobre a ponte são muito bonitos, são Art Nouveau, de ferro fundido, chamam muito a atenção. É uma ponte muito famosa, fica sobre o Rio Sena, um dos lugares que os turistas certamente passam quando vão a Paris. Sem dúvida. Aí a gente tem o Sena também,
Lá no fundo é a Île-de-France. A gente tem a famosa Notre-Dame, que são aquelas duas torres ali que terminam chapadas. E tem aquela história do Corcunda de Notre-Dame. Né? Eu não vi nenhum. Eu vi muitas gárgulas, que são aquelas figuras assustadoras que foram feitas para assustar mesmo, para dar respeito. Mesmo, né? É isso mesmo. Mas não há corcunda, não foi visto ainda. E o Sena, tá despoluído, está bem tratado? Tá assim, muito, né? É impressionante. Eu fico pensando como cidades como Paris, como Londres conseguem ter rios tão limpos. Né? Parece que a gente não consegue, né? Encontra uma grande dificuldade, o caso do Tietê e do Pinheiros em São Paulo. Nós precisamos de salvar esses rios. Né? E até o nosso rio aqui, o Rio Preto, né? Coitadinho. Sem dúvida. Mas essas são algumas das fotos. Na verdade, são 15 fotografias. E aí, voltando ao nosso assunto do livro, o livro pode ser adquirido depois que a exposição terminar, ou mesmo agora, porque ontem foi o lançamento. Pode ser adquirido na ACD Rio Preto, há um número de telefone para isso. É o 3201-1510. 3201-1510 é o telefone da ACD, através do qual a pessoa pode reservar o livro e combinar a maneira como... O livro custa R$ 25 e é totalmente para a ACD. Eu acho que é um valor bastante baixo, acho que é um valor que todo mundo pode ter esse livro, viajar e ajudar, que é o mais importante. Muito razoável. Isso é importante, viu, gente? Todo o valor arrecadado com a venda será revertido em favor da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, aqui de São José do Rio Preto, que é uma entidade séria, precisa muito dessa ajuda, enfrenta dificuldades financeiras que a gente ouviu falar tanto disso nesses últimos meses. Sim. E poder colaborar com uma entidade como a ACD vai ser uma grande ajuda, vai ser de grande valia, né, Cristina? E se a pessoa quiser também, se desejar, pode ir à própria ACD, já vê as fotos dos anos anteriores, já conhece a ACD. Eles precisam não só de verba, mas eles precisam muitas vezes de voluntários. Trabalho voluntário. Você sabe que eles têm muitos voluntários, mas mesmo assim falta gente para estar lá por 2, 3 horas por semana para ajudá-los com algumas atividades. Sem dúvida. Cris, quando a Cris chegou aqui na TV agora há pouco, eu perguntei a ela, falei assim, você assistiu o filme Meia-Noite em Paris? É um filme do diretor Woody Allen, que é uma grande homenagem à cidade de Paris, né? E sobretudo aos bons tempos da cidade de Paris, da Belle Époque, de muito tempo atrás, da época dos grandes pintores, dos grandes artistas, dos grandes escritores, dos grandes músicos, né? Aí a Cris, claro que tinha tomado conhecimento e assistido ao filme, né? E de certa forma essas coisas são inspiradoras, né? Ajudam a um trabalho como o seu, por exemplo, na fotografia de uma cidade absolutamente, totalmente fotografável, né? Como é o caso de Paris. Sim. Para quem não viu o filme, eu não vou contar a história, obviamente, mas à meia-noite sempre passa um carro antigo da Belle Époque, daquela época, anos 40, anos 30, e o personagem entra nesse carro, que leva ele para um passeio, e ele volta no tempo. Começa a encontrar Cole Porter, começa a encontrar... Isso acontece. Exato, ele vai participar dessas festas e onde a intelectualidade vibrava, né? E é lógico que eu me inspirei, eu fiquei me imaginando, na hora que eu fiz as fotos, eu fiquei me imaginando com Woody Allen, vendo o ângulo da fotografia. Como você comentou, Paris é fácil, porque você tem muitos ângulos, né? Tem muita beleza, tem muita história. Dá para, no Rio Preto Shopping, até o dia 21, que é o dia que fica a exposição, dá para a pessoa sentar ali e passar horas rememorando uma viagem que tenha feito ou desejar fazer essa viagem.